Eu quero falar com você hoje I want to tell you today sobre a glória about the glory da velha aliança of the old covenant que ficou para trás, that was left behind. que passou. It was left behind. Não há libertação do poder do pecado a menos que você possa experimentar libertação da lei. There's no deliverance from the power of sin if you cannot be set free from the law. Ontem nós estávamos com os líderes aqui na sexta e no sábado We were here Friday and Saturday with the leadership. e tivemos um tempo muito bom, We muito had such a agradável, precious moment together, poderosíssimo. powerful, E nós falamos um pouco sobre isso, and we were sharing about this. porque o grande problema da nossa vida é a lei. Because the greatest problem in our lives is the law. Nós ainda temos muita mistura na nossa alma. We have a lot of mixture in our soul. Enquanto houver mistura no sistema de crença que nós carregamos, And as long as there's mixture in our soul, the system of beliefs that we carry, você vai estar sempre oscilando. you will always be shifting. Sempre oscilando. Always Porque shifting. uma hora você crê na graça de Deus e experimenta o fluir. So one moment you believe in the grace of God and then you experience the Mas no flow. outro momento você sente uma culpa, uma condenação pela lei. But on the next, then you feel guilty and condemnation from the law. Então, em primeiro lugar, So first of all, a lei é boa. the law is good. A lei é perfeita. The law is perfect. Mas a lei não foi criada para But você. the law was not created for you. Fala amém. Say amen. A lei não foi criada para você. The law was not created for you. Lá no Jardim do Éden, In the Garden of Eden, existiam milhares de árvores, mas duas especificamente. there were thousands of trees, but then there were these two specifically. Era a árvore da vida, One was the tree of life. a outra a árvore do conhecimento do bem e The do mal. other, the tree of the knowledge of good and evil. Quem criou as duas árvores? Who created them? Hã? Who? Deus criou as duas God árvores. created them. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal era ruim? So the tree of the knowledge of good and evil was bad? Era ruim ou não? Was it bad? Não, não era, porque foi criada por Deus. It wasn't. God created it. Só que me escute, But listen to me. não era para o homem. It was not for men. Ela era exclusiva de Deus. It was exclusively of God. Você está entendendo? You understand? Aquela árvore That tree não era para o homem. was not for men. Deixa eu te contar uma coisa. Let me tell you. A lei é perfeita, The law is perfect, mas não é para você. but it's not for you. A lei é exclusiva de Deus. The law belongs to God Só exclusively. uma pessoa Only one person na história do in universo the history of the universe pôde cumprir a lei. could fulfill the law. Jesus. Jesus. O único que cumpriu a lei. The only one who fulfilled the law. Então, nós precisamos sempre estar guardando a nossa mente. So we need to constantly keep our mind. Então, 1 Coríntios 15, 56. So 1 Corinthians 15 verse 56 Isso, 1 Coríntios 15, 56. Fala o seguinte: says que this, o aguilhão da morte that the sting of death é o pecado. is sin. Então, aguilhão é ferrão. The sting, Né? Quem já mexeu com gado aqui sabe o que é ferrão. if uma you've moved vara. cattle in the past or you do, É uma vara que na ponta tinha como se fosse um prego. you know what that Uma means. ponta. It's E, era like a usada pra- spear. e ela é usada para cutucar o gado. And it's to poke the cattle. E aqui fala então que esse ferrão da morte é o pecado. So it says here, the sting of death is sin. E a força do pecado é a lei. And the strength of sin is the law. O que é a força do pecado? What is the strength of sin? O que é a força do What pecado? is the strength of sin? É a lei. Is the law. O pecado ganha força na lei. Sin is strengthened in the law. Sempre, Always. sempre nos acusam Always accuses us. de ensinarmos a graça. People always accuse us of teaching grace. E aí, ao ensinar a graça, eles falam: vocês estão criando uma igreja libertina, uma igreja que peca. And as we teach grace, they say that we are just these people that are I forgot the word. Que gosta de pecar o tempo todo. They enjoy sin. Porque a gente ensina a graça, então eles pecam o tempo todo. Oh, because we teach grace. Tem problema, So não há mais lei. people are constantly sinning because of that. Mas é o contrário. But it's the opposite.
O apóstolo Paulo está falando que é o contrário. Apostle Paul is saying it's the opposite. Ele está falando que a força do pecado é a lei, não é a graça. He's saying that the sting of death is sin, not grace. Quanto mais você reforça a lei, mais The more você reforça o pecado. you reinforce the law, the more you reinforce sin. É a Bíblia que está falando It's isso. the Bible that's saying it. É a Bíblia. The Bible. Então, olha, a lei existe há mais de 2.000 anos. Mais de Law. 2.000 anos. Espera aí, vamos calcular aqui. Mais de 8.000 anos. É muito tempo. A lei existe há muito tempo. Law has been around A lei veio for através de Moisés. a long time because it came through Moses. Estava tentando calcular aqui, baseado I was naquelas trying to gerações das genealogias. Make Mas preste atenção. O mundo vem melhorando ou piorando? But the world is getting better or worse? Hã? Huh? Mas espera aí, era para But estar wait a melhorando, porque a lei tá vigente, uai. Wasn't it to then be getting better? Because, I mean, the law, right? Tem até governadores, né, aqui nos Estados Unidos, que eles estavam exigindo agora recentemente, querendo passar um projeto para colocar os 10 mandamentos em toda a sala de aula desse We país. even have governors that were trying to pass this law that, the schools needed the 10 commandments placed on all walls. Irmãos, e eles acham que só de colocar os 10 mandamentos dentro da sala de aula, os meninos vão se tornar mais santos. Oh, they think that because they have the 10 commandments now exposed, the kids will become holy. A força do pecado é a lei. The sting of sin is the law. Então lembre-se, é da mesma forma que a árvore do conhecimento do bem e do mal é boa, mas ela só pertence a Deus, assim é a lei. So the same way the tree of knowledge of good and evil belongs to God is with the law. Então, o que a lei demanda é exigência de Deus. What the law Mas nós somos demands libertos das demandas. is a requirement from God, but we were set free from these demands. Fala assim, eu, Say I. mais forte, Say eu I não preciso do not need cumprir a lei. to fulfill the law. Fala, eu Say I não preciso don't need guardar a lei. to keep the law. Por que não? Why not? Porque se você está em Because Cristo, if you are in Christ, Ele já cumpriu a lei. He has fulfilled the law. Ele é o único que He's the conseguiu only cumprir one a lei em seu that could lugar. fulfill the law in your place. Ah, mas então, pastor, aí é o que a gente fala, tá vendo? Oh, but see, that's what I'm Esse saying. menino agora vai viver pecando, porque você está Oh. falando que ele não precisa guardar a lei. This teenage boy now is going to commit sins because he doesn't have to keep the law. Não. No. Quando ele entende que a graça liberta When ele, he understands grace é has aí que set ele him free, vence. that's when he overcomes. A verdade é que a lei passou completamente. The truth is, the law has passed completely from our Completamente. lives. Completely. Então a lei diz não matarás. So the law says, you shall not kill. Agora eu quero te perguntar, você não mata porque a lei diz não Now, matarás? I ask you, so you don't commit murders because the law says so? Não! No. Você não mata You don't kill porque o Senhor escreveu no seu coração because the Lord has written in your heart a nova aliança. the new covenant. Você não mata porque você ama. You don't kill because you love. Você não mata porque você ama. You don't kill because you love. O amor de Deus é derramado em nosso coração The love of God is placed in pelo our heart Espírito Santo que nos foi dado. by the Holy Spirit that was given to us. Então você tem uma nova vida que rejeita o homicídio. So you have a new life that rejects Você murder, tem uma nova vida que You have a rejeita new o life adultério. that rejects Você adultery, tem uma nova vida You que have a new rejeita todo tipo de roubo. that rejects every type of Você tem robbery. uma nova vida que rejeita todo tipo de idolatria. You have a new life that rejects every type of Você só idolatry. tem Ele na You sua only vida. have Him in your life. E Ele é And suficiente. He is enough. Aleluia. Então você está entendendo? You understand? É por isso que Paulo fala lá em Gálatas 5, That's why Paul says in Galatians 5, versículo 18. verse 18, Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus... if you're led by the Spirit of God, que mais? what else? Leia. Todo Read mundo. it. Vamos lá. Mas se sois guiados But if pelo you're led by the Espírito... Spirit,
O que essa palavra sob significa? What is this word under? What does that mean? Hã? What does that mean? Debaixo. You're under. Se você é guiado pelo If you're Espírito led by the Santo, Spirit of God, você não está debaixo da lei mais. you are not under the law Você não anymore. está debaixo da lei. You're not Você está under the encerrado law. debaixo da lei. You are. What did you say? Você está de boa. You're good. Toma um cafezinho. I'm okay. Então, se você é guiado pelo Espírito Santo, If você não you're está led debaixo da lei. By the Spirit, A lei you're não está not te under the forçando, law. a lei não está te encerrando, The a lei law não is está not te ending you, it's matando, a not lei pushing não está you, te it's not killing pesando. you. Você é livre em You're Cristo free Jesus. in Christ Jesus. Jeremias 31, 33 Jeremiah 31 verse 33 nos fala o que aconteceria. tells us of what was to E, happen. na verdade, o que aconteceu As conosco. a matter of fact, what happened to us. Jeremias 31, versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Na Lord. mente lhes imprimirei as minhas leis. I will put my law in their minds Também no coração lhes escreverei. and write it on their hearts. Eu serei o seu Deus. I will be their God. Eles serão meu povo. They shall be my people. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, No more shall every man teach his neighbor, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor. and every man his brother, saying, know the Lord. Porque todos me conhecerão, For they all shall know desde o me. menor até the o maior least deles, diz o To the Senhor. greatest of them, says the Lord. Agora escute. Now, hear me. Pois perdoarei as suas iniquidades, For I will forgive their iniquity, e dos seus pecados jamais me lembrarei. and their sin I will remember no more. Jamais me lembrarei. I will remember no more. Quando é que isso aqui aconteceu? When did this happen? Em Cristo. In O Christ. dia que você se entregou The a day you Cristo. surrendered O your dia life que to você Christ. recebeu a Cristo como Senhor da sua The vida. day you received Christ as the Lord of O your dia que life. você o confessou The como day Senhor you da sua vida. confessed Him as the Lord of your Isso se life. cumpriu na sua vida. That A was lei fulfilled do in your life. Espírito e da vida law foi escrita aqui Of dentro. spirit and life was written right here. inside of Aleluia. E você foi livre da lei do pecado e da you. And morte. you were set free from the law of sin and death. Então, o que o Novo Testamento diz sobre a lei? So what does the Old Testament say about the law? Vamos lá, tem muito versículo aqui, hein? 1 Timóteo, A lot of verses here. 1 Timothy 1, 9. verse 9. 1 Timóteo 1, 9. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, Knowing that the law is not made for a righteous person, mas para transgressores e rebeldes, but for the lawless and insubordinate, irreverentes e pecadores, for the ungodly and sinners, ímpios e profanos, for the unholy and profane, parricidas e for matricidas, murders of fathers and mothers of Homicidas. mothers, for slayers, impuros, for sodomitas, fornicators, for sodomites, raptores de homens, kidnappers, mentirosos, liars, perjuros, perjurers. e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. There's any other thing that is contrary to sound doctrine. Opa, pera aí um pouquinho. Wait a minute then. Deixa eu te fazer uma pergunta. Let me ask you. Se você está em Cristo, If you are in Christ, você é alguma coisa dessas aqui? are you any of these things? Não, No. não. Não. A Bíblia fala que você é filho de Deus. The Bible says you're a child of Você é livre God. do pecado. You're free from sin. A Bíblia fala que você é abençoado com toda The Bible sorte de says bênçãos das regiões you're celestiais. blessed with every sort of a blessing Então from the volta pro spiritual 9, por realm. favor, meu So filho. go back to verse 9. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo. The law is not made for a righteous Você person. é justo You em Cristo are Jesus. righteous in Christ Você é a Jesus. justiça de Deus You em Cristo are Jesus. the righteousness of Então God a in Christ lei Jesus. é para injusto. So the law is for the unrighteous. A lei é para convencer o homem que ele precisa de um salvador. The law is to convince a man that they need a savior. Sabe, quando Deus deu a lei lá no Monte Sinai, When God gave the law at Mount Sinai, e Moisés terminou de ler toda a lei, and Moses finished reading all the law, a resposta daquele povo que ouviu the answer of those people that heard, teria que ser: sendo assim, they had to have said, well, if that's the case,
Quem que vai poder ser salvo, então? Who can be saved? Tem misericórdia de nós. Have mercy on us, Lord. Ninguém consegue cumprir esse tanto de No mandamentos. one can fulfill all these Ninguém commandments. consegue viver uma vida pura assim. No one can live Ninguém such a consegue viver life. uma vida perfeita assim. No one can be that perfect. Mas você sabe que foi o oposto But que you eles know, falaram? they answered the opposite way. Você sabe o que eles falaram? You know what they said? Tudo que o Senhor falou nós vamos cumprir. Everything you said, Lord, we will fulfill. Naquele momento, And at that moment, eles rejeitaram a graça. they rejected the grace of the Lord. E ao invés de se voltarem para o Senhor And instead e of turning their hearts to the Lord, reconhecer o seu pecado, recognizing their sins, eles foram duros e falaram, nós vamos cumprir tudo. they were hard-hearted and said, we will fulfill everything. A lei é para injusto. The law is for the unrighteous. Atos 15:10. Acts 15, verse 10. Vamos ver o que a lei é também. Atos 15, versículo 10. Acts 15, verse 10. Let's see what the law is Eu vou te dar also. o próximo, depois desse é Romanos 3:20. And after that, we're going to read Romans 3:20. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Now, therefore, why do you test God by putting a yoke on the neck of the disciples, which neither our fathers nor we were able to bear? Fala assim, a lei Say the law é um jugo is a yoke insuportável. that is unsufferable. É um jugo que ninguém consegue carregar. No one can bear. Ninguém consegue carregar. No one can carry. Você sabe que Jesus batia de frente com os fariseus o tempo todo. Jesus was always head to head with the E Pharisees. essa era a razão. And that was the reason. Essa era a razão. That was the Jesus reason. falava, vocês jogam um peso sobre as pessoas que vocês não carregam. Jesus would tell them, you put weights on people's lives that you cannot carry yourself. Vocês estabelecem um preço para as pessoas que vocês mesmos não cumprem. You establish prices that you cannot pay. Sepulcros caiados, You're empty, raça de víboras. tumbles, Por and, isso que Jesus era tão duro com eles. Jesus was hard on them. Mas com o pecador, como é que era Jesus? But how was he with the sinners? Como é que Jesus agiu com aquela mulher que foi pega em adultério? How did he react with that woman that was caught in adultery? Pai, essa canção que nós cantamos aqui hoje, The song that we just sang today. essa é a história da nossa vida. It's the story of our life. Como é que ele reagiu? How did he react? Se ninguém tiver pecado, atira a primeira pedra nela. If you don't have sins in your life, cast the first stone. Naquele momento foi todo mundo embora. And then they all left at that moment. E ele pergunta para ela, fala, cadê aqueles que estavam te acusando? And then he asks her, where are those who accused you? Ela falou, foram embora. And she says they left. Aí ele fala, nem he says, eu te acuso. Neither I accuse you. Vai, não peques mais. Go and sin no Aí tem more. pessoas que falam assim, And then some people say, mas ele falou, vai, não peques mais. oh, but he did say, Pastor, go and sin Ele no more. trouxe o peso na vida dela. So he brought a type No. of weight upon her life. No. A graça é que liberta do pecado. The grace is the one who sets Ele people mostrou para ela, free você é from livre do sin. pecado, filha. And A he graça showed te her, salvou. you have been A set graça te free. salvou, você tá livre do Grace has pecado. saved you. You're free from Pode sin. seguir a vida agora. Go and live your life now. Terceiro, a Lord. lei revela o pecado, mas não pode corrigi-lo. The law reveals sin but cannot correct sin. Romanos 3:20. Romans 3 verse 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight. Quantas pessoas serão justificadas How many diante dele? people are going to Pelas be obras da lei? justified by the works of the law? Quem? How many? Quem? Who Fala will? forte. Say it. Ninguém No será one. justificado diante dele por obras da lei. No one can be justified in his sight. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. For by the law is the knowledge of sin. Você está vendo? A lei traz o conhecimento do pecado. You see what the law brings is the knowledge of sin. Então nós temos que entender isso. So we have to understand these things. Romanos 4:24 foi um versículo que nós estávamos ontem aqui estudando. Romans 4:24, we were here yesterday talking about it. 4:14. Sorry, 4:14. Olha só. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé
e cancela-se a promessa. For if those who are of the law are heirs, faith is made void and the promise made of no effect. Você está entendendo? You understand? Se aqueles que são herdeiros de Deus são os da lei, If those that are heirs of God are heirs of the law, para que crer? why do you Por have que to você tem que believe? crer em Cristo? Why do you have to believe in Você Christ? pode cumprir a lei então e ser You can just abençoado, fulfill the law and be blessed, mas isso não é a verdade. but that's not the truth. Porque ninguém é salvo Because pela no lei. one is saved by the law. Ninguém é salvo porque cumpre a lei. No one is saved by fulfilling Porque the não há law. ninguém que cumpra a lei a não ser Because Cristo Jesus. No one can fulfill the law except Jesus. Coloca para mim Efésios 2, 8 e 9. Ephesians 2, 8 and 9. Porque pela graça sois salvos e isso, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Because by grace you have been saved, and that doesn't come from you, is a gift from God. Efésios 2, 8. Ephesians Isso, 2, verse 8. Olha lá. É pela graça que você foi salvo You mediante were a fé. saved by grace through faith. E isso não vem de você. And that is not of É yourself. o quê? It is what? É o quê? It is what? Dom. O que é dom? A gift. Presente de Deus. A sua salvação, fala a minha Say salvação, my salvation é um presente de is a Deus. gift of God. Você não comprou sua salvação. You did not buy your salvation. Você não conseguiu sua salvação porque você era muito bom. You did not get it because you were very good. Você não conseguiu sua salvação porque você cumpriu a lei. You did not get it because you fulfilled the law. A salvação é um presente Salvation de is a Deus. gift. Presente of God. de Deus. A gift. E isso não vem de vocês, é um presente de Deus. And that is not of yourself. It's Próximo. a gift of God. Não de obras para que ninguém se glorie. Not of works, lest anyone should boast. Ninguém é salvo porque cumpre a lei, filho. No one is saved because they fulfill the law, child. Você só é salvo porque Cristo cumpriu a lei You're no only seu lugar. saved because Christ fulfilled the law E in your ele place. morreu na cruz And em he seu died on the lugar. cross in your E place. você apenas recebe a And you can salvação, only receive salvation. crendo que ele morreu no seu lugar, Believing he died in crendo your que ele place. ressuscitou, Believing he rose again. confessando a ele como Senhor da sua vida, Confessing him as the Lord of your falando, life. cuida da minha vida é sua, eu te Telling entrego a him, minha vida, take Senhor care of Jesus. my life is É assim yours. que você é salvo. That's how you're saved. Aleluia! Isso tem que alegrar nosso coração. That needs to bring joy to our hearts. Então, se a lei funcionasse, a fé seria irrelevante. So if law would work, then faith would be irrelevant. Lá em Romanos 4 ainda, And still in Romans, o escritor de Romanos ele fala o seguinte: the writer of Romans says, Abraão não foi justificado por obras. Abraham was not justified by works. Abraão foi justificado porque ele creu. He was justified because he believed. Ele creu e He ele se tornou o believed. pai da fé. And he became the father of faith. Lá fala também de Davi. Also mentions David. Davi creu naquele que justifica o ímpio. David believed on the one that justifies the unsaved, the ungodly. Fiz uma pergunta ontem. I asked a question Vou te fazer yesterday, agora. Vamos and I ler will lá. Vamos ask ler lá em you Romanos. the same question, Deixa eu voltar lá em Romanos 4. but I'm going to go to Romans 4 for that. E eu vou te fazer uma pergunta. And then- Você vai me ajudar. I have a question for you. You're going to help me out. Romanos 4:1. Nós só em 4 verse português e em inglês você pode acompanhar. I'm going to read it only in Portuguese. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras? Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica, o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem, a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça.
Os líderes não podem responder. So the leaders cannot answer right now. Me dá o nome aí de um ímpio que foi justificado. Give me the name of an ungodly person that was justified. Me dá um nome. One name. Hã? Você deu cola, Rô? Não deu cola? A resposta certinha é It's isso. the exact right answer. Porque normalmente o pessoal fala Paulo, Because Pedro, normally people go João. Paul, Peter, John. Não, você é o primeiro. No, you're the first one. Você é o ímpio que foi justificado You pela graça. used to be the ungodly and you got justified by grace. Você só foi salvo porque você creu And you were only saved because you believed no Deus que justifica o ímpio. in the God that justifies the ungodly. Então você está vendo aí, essa é a graça. That's grace. Agora preste atenção. Now hear me out. O problema dos Gálatas The problem with the Galatians é que eles tinham começado na graça de is that Deus. they began under Mas grace. aí eles começaram a crer uma coisa louca, que eles tinham que cumprir a lei para ser abençoados. But then they began to think this crazy thing that they needed to fulfill the law in order to be blessed. Mas isso é mentira. But that is a lie. Romanos 5:20 nos mostra que o objetivo da lei é aumentar o pecado. Romans 5:20 shows us that the goal of the law is to raise. Sobreveio a lei para Sin. que avultasse a ofensa. Moreover, the law entered that the offense might abound. A lei veio The law came para aumentar o pecado, to avoid para sin, levantar o pecado, to para lift it mostrar o up, pecado. to show sin. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. But where sin abounded, grace abounded glória a much Deus. more. Say glory to God. Olha isso, irmãos. Listen to this. Aonde abundou o pecado na sua vida, Where sin abounded in your life, superabundou a graça de grace Deus. abounded much more. Esse é o nosso Deus. That is our God. Essa é a obra da cruz. That's the work of the cross. Não tem pecador tão grande No que ele não sinner possa perdoar. is so great that he cannot forgive. Sabe, nós precisamos entender isso. We need to understand this. Coloca o próximo versículo. And then the next verse. A fim de como o pecado reinou pela morte, So that as sin reigned in death, assim também reinasse a graça pela justiça. even so grace might reign through righteousness. O pecado reinou pela morte, Sin reigned mas through agora a death. graça But now grace reina pela justiça, reigns through righteousness, pela vida eterna, through eternal life. eternamente. Eternally. Você vai viver reinando eternamente. You will live eternally reigning mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. through Jesus Christ our Lord. Você está vendo que a obra dele é completa. You see, his work is complete. Irmãos, por isso nós temos que pregar o Evangelho. That's why we need to preach Por the isso que gospel. os seus amigos precisam ouvir esse Evangelho. That's why your friends need to hear the Por isso que eles gospel. precisam. O casamento deles está destruído porque They eles não need. conhecem a graça do Senhor. Their marriage is destroyed because they don't know the grace A that comes vida from deles the está Lord. destruída porque eles não conhecem a graça do Their Senhor. life is destroyed because they don't Suas know the famílias estão grace sendo of destruídas the porque eles não Lord. conhecem a graça Their do Senhor. families are being destroyed Porque because they don't aonde know abundou the o grace of the pecado, Lord. superabunda a graça. Because where grace abounded, Eles estão vivendo where debaixo de sin abounded, condenação. grace has now Porque o diabo superabounded. usa a lei para condenar. They're living under condemnation because the devil uses the law to Então condemn. chega e apresenta a graça para eles. So come and present grace to Mostra them. para eles. Show them. Fala, olha, sua vida está uma desgraça mesmo. Say your life is disgraceful. Yes. Mas deixa eu te apresentar But alguém let me present you que é someone cheio de graça e de verdade. who is full of O grace nome and dele é truth. Jesus Cristo. His name is Jesus Ele Christ. morreu por você na He cruz do died for Calvário. you at the Ele pagou o cross. preço do seu He sangue. paid the Ele pagou o price preço da sua condenação. of your E se você condemnation. apenas crer And if you only believe na obra completa dele in his e finished work, recebê-lo como Senhor and da sua receive vida, him as the Lord of your entregando a life, sua vida a ele, giving your ele life vai to him, transformar a sua história. He will transform your life history. Nós não podemos acostumar com essa ideia de que a igreja é um clubinho social, irmão. We cannot get used to this thing that church is like a club or a gathering. Enquanto a igreja for um clubinho social, tem muita gente morrendo e indo para o inferno. Because if we believe like that, a lot of people are out there dying and going to hell. Nós somos We are
povo que foi chamado pelo The people. Senhor para pregar a salvação. who were called by the Lord to preach salvation. Nós somos o povo We're the que people foi levantado pelo Senhor were raised by the nesse Lord tempo in para this destruirmos time as obras do to diabo, destroy the works of the para devil, pregarmos libertação to aos preach cativos, para deliverance to the captives, anunciarmos salvação, to announce para salvation anunciarmos transformação, and transformation, anunciarmos perdão. to announce forgiveness. E aí, como a palavra de Deus diz lá em And as the Romanos, word of God says, como ouvirão se não há quem how can pregue? they hear if no one is preaching? A igreja não é um clube social. The church is not a social. Venha para a igreja só para estar Gathering. juntinho. Ah, é tão legal a gente estar junto. Oh, don't come to churches Não, because it's igreja so é muito mais cool being profunda do que together. isso. No, we're more profound Vou than te that. contar, a igreja é lugar de você ser desconfortável. The church is a place where you feel Porque uncomfortable gente vai causar desconforto na sua because vida. people will make you uncomfortable. Olha para o seu lado. Look around. Esse povo que está ao seu lado vai causar These desconforto na people sua here vida. will cause discomfort to your life Porque família, because family às vezes, causa desconforto. cause discomfort many times. Mas eu quero te falar algo. But let me tell you something. Esse povo aqui que você está These olhando, people that you are looking at their faces here, que você conhece erros, and you know their mistakes, que você conhece falhas, you know their você flaws. conhece a intimidade muitas vezes. Many times you know their intimacy. Sabe o que que são? You know what they are? Vaso de barro. They are clay jars. Mas dentro deles tem But um inside tesouro. of them there's a treasure. Isso é o que a Bíblia diz That's sobre what the nós. Bible says about us. Nós carregamos esse We carry tesouro this treasure da graça de Deus, of the grace da of God vida de Deus, and the life of God em vasos de barro. in jars of clay. Então, irmãos, não vamos aceitar. So let's not accept. Sabe, a gente não faz igreja só para você se sentir bem. We don't A gente do não canta church a so you can feel música que você good. gosta de ouvir. And the songs that we Igreja sing não is é not because you like to isso. hear them. That's A not igreja não é church. isso. That's not being church. A igreja é o plano único de Deus. The church is the unique, the only one plan of God. Deus não tem plano B. He has no plan B. Ele tem um plano. He has one plan, A igreja. the church. Jesus colocou outro nome. Jesus gave it another name, Meu corpo. my body. Jesus Jesus nos chamou has called us de seu corpo his body para mostrar para nós to show us quem nós somos. who we are. Nós somos o corpo de Cristo We are the body of na face Christ da terra. on the face of the Nós earth. carregamos a mensagem We de Cristo carry the message of no Christ, Espírito de Cristo, the Spirit of no Christ, coração de the Cristo, heart of Christ, para manifestar a graça de Deus to manifest the grace of por God onde quer que nós passarmos. wherever we go. Somos perfeitos? Não. Are we perfect? Somos No, falhos. we fail. Vaso de barro. Jars of clay. Mas tem um tesouro But there is precioso a aqui treasure, dentro. precious treasure here. Pode vir, Cris, para me lembrar, que eu tenho que terminar. Romanos 7:7. Romans 7, verse 7. Enquanto ele abre Romanos 7, Romanos 6:14. And I'm going to read Romans 6:14 while we open in Romans 7:7. Porque o pecado não terá domínio. Não, coloca Romanos 6:14 para nós. No, we are going to read, as a matter of fact, Romanos 6:14. 6:14. O pecado não mais terá domínio sobre vós. Because sin can have no dominion 6:14. over you. Olha só, o pecado não Sin terá domínio sobre vós. Shall not have dominion over you. Porque vocês estão na lei. For you are under the law. É isso? Is that it? O pecado não Sin terá domínio sobre a sua vida, Cannot have dominion over you porque because você you não está debaixo are not under da lei. the law. Você está debaixo da You are under graça. grace. O pecado não tem domínio sobre a sua Grace vida. has no dominion over your life. Sin. Pastor, mas eu ainda luto com certos tipos de pecado. Oh, but I battle certain sins still, Pastor. É porque você não teve revelação It's because disso. you don't have revelation yet.
Alimenta disso aqui. Feed yourself with this truth. Alguém abre o teclado, por favor. Alimenta essa verdade todo dia. Fill yourself Declare with this essa truth. verdade todo dia. Declare this every day. Declare isso. Todo dia pega isso aqui e traz Every na primeira day. pessoa. Bring this to yourself. Todo dia fala porque o pecado não terá domínio sobre Say, mim. for sin will have no Porque eu dominion não estou over debaixo da lei. me, because I am Eu not estou debaixo under da the law. graça. I am under grace. O pecado não tem domínio sobre a minha Sin vida. has no dominion Porque over eu my não life. estou debaixo Because da I lei. am not under Eu estou the law. debaixo da graça. I am under grace. Romanos 7:7. In Romans 7, verse 7. Romanos é um livro Romans is maravilhoso. an amazing book. Que diremos, pois? What shall we say then? É a lei pecado? Is the law sin? De modo nenhum. Certainly not. De modo nenhum. Certainly not. Mas eu não teria conhecido o pecado, But I would not have known sin senão por intermédio da lei. except through the law. Pois não teria eu conhecido a cobiça, For I would not have known covetousness, se a lei não dissera, não cobiçarás. unless the law had said you shall not covet. Vai. Mas o pecado, But sin, tomando ocasião pelo mandamento, taking opportunity by the commandment, olha isso, despertou em mim toda sorte de desejo. produced in me all manner of evil desire. Porque sem lei está morto o pecado. For apart from the law, sin was dead. 9. Outrora, sem a lei, eu vivia. I was alive once without the law. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. But when the commandment came, sin revived Quando não and I tinha died. lei, So without the Tinha law, vida. A I lei had veio, life. trouxe Law morte. came, brought death. 10. Verse 10. E o mandamento que me fora para a vida, And the commandment, which was to bring life, verifiquei que esse mesmo se me tornou I para a morte. found to bring death. Continuando. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, aproveitando do mandamento, For sin, taking occasion by the commandment, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. because of the same commandment, deceived me and killed me. Por conseguinte, Therefore, a lei é santa the law is holy, e o mandamento and the commandments santo e justo e bom. holy and just and good. Só não é para você. But it's not for you. É única e exclusivamente dele, It's only and exclusively His, que ele promulgou para todos aqueles que estão debaixo do pecado. that He professed to all of those that are under sin. Romanos 8, 2 e 3 fala que a lei é fraca. Romans 2, 2 e 3. what is the chapter? 8, 2 e 3. Romans 8, verse 2 and 3 lei says é that fraca. the law is weak. Gálatas 2,16. Coloca para mim. Galatians 2, verse 16. Galatians, Pode there. ler. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ, even we have believed in Christ Jesus, that we might be justified by faith in Christ and not by the works of the law. For by the works of the law, no flesh shall be justified. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ninguém será one. justificado. Can be justified. Gálatas 3,10. Galatians 3, verse 10. Aqueles que estão debaixo da lei são amaldiçoados. Those that are under the law are cursed. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição. For as many as are of the works of the law are under the curse. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para For it praticá-las. is written, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. Vai no 11. And then 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela
But that no one is justified by the law in the sight of God, for the just Você shall está live by vendo? O faith. justo vive The pela just fé. lives by faith. Fé em quem, irmãos? Faith in whom? Em Cristo Jesus, aquele que cumpriu a lei 100% Christ Jesus, the e one te who fulfilled the libertou law, do poder da lei. 100% to set you free from the power of law. Próximo. Ora, a lei não procede de fé, Yet the law is not faith. mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. But the Por man eles who viverá. does them shall live by them. Quer viver pela lei? You want to live by the law? Vai ter que cumprir tudo You pela have to lei. fulfill it all. Próximo. Cristo nos resgatou da maldição da Christ lei. has redeemed us from the curse of the Cristo law. nos resgatou da Christ maldição da has lei. redeemed us from the curse of the Cristo law. nos resgatou da Christ maldição has da lei, redeemed us from the curse of the law, fazendo-se Ele próprio having become maldição em nosso a lugar. curse for us. Porque está escrito: For it is written, maldito todo aquele Cursed is que for everyone who hangs pendurado no on a tree. madeiro. Você é abençoado. you're blessed, Você é próspero. you are prosperous, Você é curado. you're healed, Você é livre you da are lei. free, Você é livre do pecado. free from sin, Porque você está em Cristo because you are in Jesus. Christ Jesus. Fique em pé, por favor. May we all stand. Em Hebreus 8:13, In Hebrews 8 verse 13, nós temos a sentença. we have the sentence. Hebreus 8:13. Hebrews 8 verse 13. Quando ele diz nova, In that he says a new covenant. torna antiquada a primeira. He has made the first obsolete. Ora, aquilo que se torna antiquado Now, e envelhecido está prestes a desaparecer. what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. Isso aqui está falando da aliança. So it's talking about a covenant. Volta no 12. Now back to 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. For I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their lawless deeds I will remember no more. Lembra onde estava escrito isso aí? Remember where this was written first? Jeremias 31. Jeremiah 31. Jeremias, que ele estava falando do que seria a Jeremiah. nova aliança. Because he was prophesying the new covenant. E aí então, vai, And then no now, 13 de novo. verse 13 again, A nova torna new one. antiquada a primeira, has made the first one obsolete. obsoleta. Obsolete. E aquilo que está antiquado, que está velho, And what is becoming obsolete and old está prestes a desaparecer. is ready to vanish away. Ficou para trás. It's in the past. Não é para nós. It's not for Nós us. somos o povo da graça. We're the people of grace. Nós somos o povo que prega a graça We're do the Senhor. people who preach the Nós grace somos o of the povo que foi Lord. chamado para anunciar o evangelho. We're the people who were called to preach the gospel. Que é o evangelho? What is the gospel? Ah, ele veio morrer. He came to Ele é o die. único que pôde morrer em nosso lugar. He's the only one capable Ele é o of sacrifício dying in our place. perfeito. He is the perfect sacrifice. Ele morreu em nosso lugar He died in our para place. saciar a ira de Deus. to satisfy the anger E of nele God. nós nos tornamos filhos de And we Deus. became children of God in Him. Gostaria que você I would like orasse nessa hora. for you to pray right now. Falando isso, fala, eu Saying rejeito this, toda say, I consciência de lei. rebuke every knowledge of Fala, the eu law. sou filho da graça. And you're going to say, I'm a child of grace. E que o pessoal da banda subisse, vamos cantar aquela música da... Isso. Nós vamos encerrar cantando essa música. And we're going to end Mas by fala singing isso, vai falando this isso. song Fala, eu sou again, but keep filho saying, da graça. I am a child of grace. Jesus morreu em meu lugar. Jesus died Ele in my pagou o meu place. preço. Ele cumpriu a He lei em meu fulfilled the law. lugar. He Vai paid falando, the abre a price sua in my boca e vai place. declarando isso. You open your mouth Vai to alimentando, ser declare. filho da graça. And you say, I'm a child of grace. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar.
lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra mim apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Essa é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Com uma frase atire a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Oh, somos gratos, Senhor. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Obrigado, Senhor Jesus. Thank you, Lord Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Thank you, Lord Jesus. Diga obrigado, Senhor Say Jesus, thank you, Lord pela sua Jesus, graça for abundante your abundant que me grace alcançou e me salvou. that reached to me and Fala bem saved forte, me. fala, eu sou filho da Say, graça. I am a child of Eu grace. sou salvo pela I graça. am saved by grace. Eu sou salvo I pela am graça. saved by grace. A minha fé My faith está em Cristo is Jesus in Christ e Jesus na obra perfeita dele. and in His perfect work. Agora fala assim, eu não estou. Now say, I'm not. Fala, eu não estou I am not debaixo da lei. under the law. Eu estou debaixo da I am graça. under grace. E a graça do Senhor And the grace of the Lord é is suficiente enough em minha vida. in my life. Fala para pelo menos 3 pessoas. Say this to A at least graça 3 é people. suficiente pra Grace você, meu irmão. is sufficient for A you. graça te basta. Grace is A enough graça for you. te basta. Grace is Você é enough for filho you. da graça. You are a child Você é of grace. filho da You graça. are a child of grace. Aleluia. Dá um abraço, umas 5 pessoas. Nós estamos encerrados em nome de Jesus.